dia de aula, né, pra gente. Hoje vamos mais para uma aulinha de história. Mas para isso, vocês precisam estar no cantinho, na casa de vocês. Vocês precisam estar com os objetos de vocês e de farda, né? Para a gente assistir mais uma aulinha, revisando a primeira unidade e segunda de história, para que vocês possam ir fazendo e realizando as atividades de folha que vocês receberam, certo? Quando vocês tirar o livrinho de história, vamos para a página 14, unidade 1, os vestígios do passado. História é uma palavra de origem que significa informação, pesquisa e estudo. A história investiga os acontecimentos do passado e estuda as ações da humanidade ao longo do tempo. Todos nós, crianças e adultos, fazemos parte da história de nossa comunidade e de nosso país. Para conhecer o passado e saber como viveram nossos antepassados, precisamos procurar os vestígios deixados por eles. Esses vestígios estão em fotografias, construções, livros, documentos pessoais, roupas e outras coisas. Assim, podemos descobrir diversas coisas sobre as pessoas que viveram no passado. Aí vai ter o glossário, o significado de palavras. Se vocês encontrar mais palavras no texto que vocês não conheciam e querem conhecer, pode ir lá no dicionário. Só assim vocês vão crescer o vocabulário de vocês. Na página 15 vai ter o trabalho do historiador. O profissional que estuda as ações humanas ao longo do tempo é chamado de historiador. Ele investiga os antepassados e os acontecimentos por meio de vestígios deixados pelas pessoas, como jornais, revistas, fotografias, pinturas e gravações. Esses vestígios são chamados de fontes históricas. Como o historiador estuda o passado? Entrevistando as pessoas, lendo jornais antigos, analisando documentos de acervos que foram deixados, lendo o que outros historiadores escreveram. Então, o historiador tem essas informações. Na página 16, vocês vão realizar uma atividade. Quem não fez as atividades, aproveite e vão fazendo, tá? Na página 17, tem as fontes históricas. Tudo que foi produzido pelas pessoas pode ser usado para investigar o passado. Assim, praticamente tudo que o ser humano cria pode ser considerado uma fonte histórica. As fontes históricas elas podem ser classificadas de diversas formas. Vamos conhecer alguma delas? Fontes escritas. São documentos como a certidão de nascimento, a carteira de vacinação. São exemplos de fontes escritas. Assim como agendas, cadernos, cartas, diários, bilhetes, jornais, revistas e jornais. Esses são chamados de fontes escritas. O que são fontes materiais? São objetos. Em muitos casos, as fontes materiais são o único recurso que os pesquisadores têm para investigar povos e civilização que não deixaram documentos escritos sobre sua história. São exemplos de fontes materiais, esculturas, móveis, construções, monumentos, roupas, brinquedos e ferramentas. Então, esses são conhecidos e falados como fontes materiais, certo? Na página 18 vai ter as fontes visuais. São as imagens. Por meio delas é possível observar como as pessoas se vestiam, o que faziam e como eram os lugares. Ilustrações, fotografias e pinturas são exemplos de fontes visuais. Então, fontes visuais são aquelas que a gente bate hoje, daqui a 30 anos vai ver, vai olhar, que são o quê? As fotos, que nos traz as recordações, certo? Depois são as fontes orais. São os registros de memória de pessoas e da tradição oral de um povo, como as histórias contadas de geração a geração. As fontes orais podem ser cantigas, lendas, adivinhações, as parlendas, depoimentos e entrevistas. No Brasil, muitas das lendas de origens indígenas e africanas foram preservadas devido à fonte tradicional oral dessas populações. Então, as fontes orais são registros da memória
dos acontecimentos do antepassado, tá? Na página 19 vai ter outro tempo, a carteira de identidade. No Brasil, as primeiras carteiras da identidade foram emitidas no início do século XX e eram bastante diferentes das atuais. Não havia, por exemplo, a fotografia da pessoa, e sim uma descrição das características físicas, cor da pele, dos olhos e do cabelo, marcas de nascença e cicatrizes, em muitos casos até mesmo a altura e o peso. A carteira de identidade, assim como os outros documentos, podem nos auxiliar a perceber as mudanças e as permanências em nossa sociedade. Porque hoje a identidade só tem o quê? A foto, a digital, né, isso, os nomes dos pais, seu nome completo, a data do seu nascimento, e eles estão acrescentando o número do CPF, certo? Então isso que é chamado de carteira de identidade. Na página 20 vocês vão realizar uma atividade. Na página 21 nós vamos para a arqueologia. O que é arqueologia? É a ciência que estuda os povos e as sociedades do passado, por meio de análise dos ossadas e dos vestígios da cultura material deixado por eles. Ela nos auxilia, sobretudo, a conhecer os hábitos da vida de povos que não deixaram nenhum registro escrito. O estudo das ossadas humanas possibilita obter informações sobre os seres humanos mais antigos, onde em que a época viveram e como eram sepultados. Muitos guerreiros, por exemplo, eram enterrados com suas armas. Os especialistas que investigam e trabalham com os vestígios materiais deixados pelos seres humanos são chamados de arqueólogos. Chamados de cultura material é um conjunto dos objetos produzidos por um povo do passado, utensílios domésticos, armas, enfeites, peças de cerâmicas e objetos de metal que resistiram à ação do tempo, né? Também como uma das coisas que eles mais estudaram a arqueologia foi as ossadas encontradas, né? Sítios arqueológicos. Os lugares em que são encontrados vestígios de seres humanos antigos são chamados de sítios arqueológicos. Esses lugares podem ser materiais e moradias de cemitérios, depósitos de lixo. Além disso, um mesmo sítio pode ter sido ocupado por povos diferentes e ter tido funções distintas em cada época. Para descobrir os vestígios deixados pelos povos do passado, é necessário escavar camadas de terra, areias e pedras. Quanto mais profundo for a escavação, mais antigos podem ser os vestígios encontrados. Então, os arqueólogos, eles, enquanto mais cavam, mais ele encontra algo do passado, né? Isso para ser estudado, certo? Na página 22, o trabalho dos arqueólogos, né, é realizado em diversas etapas. A seguir, vamos conhecer algumas delas. Depois que o sítio arqueológico é identificado, começa a escavação no local, né? Eles devem ser feitos com bastante cuidado para que nenhum objeto enterrado seja danificado. Muitos dos objetos encontrados, ossos, moedas, peças e cerâmicas, são limpos com pincel e fotografados ainda antes de serem retirados do solo. Os objetos são armazenados separadamente e levados para serem analisados em laboratório. Essas análises possibilitam saber qual é a idade aproximadamente do material encontrado. Então, o arqueólogo ele trabalha desta maneira, certo? Ele escava, depois ele limpa, depois ele fotografia e vai descobrindo aos poucos o que aconteceu, né? Na página 23 tem um texto, né? Um arqueólogo desde menina. Depois, o que faz um arqueólogo, que aí vocês vão ler esse texto para descobrir. E como é interessante, o arqueólogo desde menina e também o que o arqueólogo faz, certo? Na página 24, vocês vão realizar uma atividade. Na página 25, tem os quilombos e a arqueologia. Você sabia que os quilombos podem ser considerados sítios arqueológicos?
Muitas vezes os quilombos eram formados em áreas escondidas no meio da mata, por isso ainda é possível encontrar vestígios arqueológicos nas áreas ocupadas por essas comunidades, certo? Além disso, diversos objetos do passado são preservados até hoje pelos membros dessa comunidade. Então, vocês releiam os textos, respondam as questões. Quando for na próxima aula, eu ainda vou revisar a segunda unidade.